o modo como a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem interessa à sociedade. Portanto, é este o mote, é este o pontapé de saída e vamos começar então com o professor Paulo Farinha Marques, da Faculdade de Ciências aqui da Universidade do Porto. Bom dia, eu agradeço esta oportunidade para estar presente nesta mesa redonda a debater uma das matérias mais importantes da minha vida e, penso eu, da vida de todos nós. E eu começava por ficar extremamente espantado com as palavras de todos, mas em especial do Sr. Presidente da Câmara de Paredes de Coura, que quase me esgotou aquilo que eu tinha para dizer. E eu fiquei verdadeiramente esmagado perante a sua clarividência e a sua postura moderna, atual, não por ser de Paredes de Coura, naturalmente, mas porque quase ninguém fala com essa clareza tão forte como se estivesse absolutamente claro, ou como se fosse ele a pessoa a conceber o PNAP. Parece que ele tinha feito o PNAP. E achei extraordinário essa maneira de pôr as coisas que disse quase tudo. E, portanto, eu vou repeti-lo. Peço desculpa, mas eu não tinha nada mais armadilhado na minha apresentação para dizer. E, por isso, eu vou pegar exatamente nas suas palavras e dizer que é verdadeiramente um assunto de todos, é o assunto que todos nós sentimos e todos nós percebemos. Todos nós somos pessoas capazes de perceber paisagem, porque todos nós somos paisagistas. Muito simples, porque o meu entendimento de paisagem é que paisagem é o resultado sensorial do funcionamento de todos os sistemas que nos envolvem. E, portanto, não é uma negociação que nós podemos, um dia vemos, outro dia não vemos, um dia ouvimos, outro dia não ouvimos, um dia cheiramos, o outro dia não cheiramos. Portanto, nós naturalmente vemos todos os dias, cheiramos todos os dias, temos paladar todos os dias. A forma como isso nos afeta ou não, aí é que está a discussão. E daí que seja muito importante. Também não acredito nada nesta dicotomia muito simplista que ainda é apresentada, mas faz parte do tempo, e lá iremos, de paisagem e arquitetura, ou arquitetura e paisagem. Uma coisa que eu percebo mal, porque acho que não há paisagem sem arquitetura, sobretudo não há paisagem humanizada sem arquitetura, e a arquitetura faz parte integrante da paisagem. É um ato de pensamento, de ordenamento e desenho do espaço que participa de forma estrutural e forma operativa sobre aquilo que é um território que se expressa, e essa expressão é a paisagem. E por isso, esta visão basilar, fundamental e estrutural do entendimento destas coisas, esta visão de conjunto, felizmente, e ao longo de muitos anos já algumas profissões e disciplinas dissertavam sobre este assunto, é muito difícil, porque é realmente uma visão de conjunto, não é uma visão parcelar. E, portanto, eu não acho interessante, aliás, até aproveito para criticar um bocadinho a ilustração da publicação que está. A paisagem não é um cenário para a arquitetura, que é o que está quase expresso em quase todas as imagens que são apresentadas nesta brochura, em que temos lindas peças arquitetónicas, quase todas super bem concebidas, super sexy, e depois por trás temos um cenário interessante que convém. Era ótimo que se as fotografássemos com favelas atrás, era ótimo que as fotografássemos com zonas degradadas e semi-destruídas atrás. Isso também seria um bom desafio para o objeto arquitetónico. Portanto, isto não é acerca de uma reflexão de objetos, é uma acerca de reflexão de conjuntos, de sistemas, de visões conjuntas. E, portanto, é aqui que existe o grande desafio, porque estas visões conjuntas são muito difíceis de instituir e de fazer crer à sociedade, porque são difíceis de ensinar, e agora todas as disciplinas, praticamente, que exercitam o pensamento e o conhecimento, têm sido desenvolvidos como objetos. Portanto, pensar sistemicamente é um desafio difícil, às vezes é chato, e às vezes implica que nós não possamos fazer o que circunstancialmente desejamos fazer. Obviamente, eu tenho aqui um guiãozinho que me forneceram e que eu vou seguir para ficar muito direitinho no assunto. E qual é então, o que é que eu venho aqui fazer, o que é que a minha instituição faz? Eu sou professor de paisagem, sou professor de projeto de paisagem, projeto de arquitetura paisagista, e portanto a minha preocupação essencial, e novamente cito o Sr. Autarca, o Sr. Presidente da Câmara de Paredes de Coura, que é ensinar, é tentar eu aprender, eu descodificar aquilo que é o conceito de paisagem e tentá-lo passar
para os estudantes que me estão a acompanhar e tentá-los levar a participar, tal como ele citou nas populações, porque, como eu disse, isto não é uma matéria indecifrável, é uma matéria ao alcance de todos, não é o infinitamente pequeno, nem o infinitamente grande do invisível, é uma coisa super tangível. Portanto, não vale a pena dizer que não percebo nada disso, porque todos percebemos disso, como todos percebemos de política, como todos percebemos de igualdade. E por isso é uma questão de sermos responsabilizados e chamados a atenção para este assunto. Depois, claro, nós desenvolvemos, disciplinarmente falando e circunscrito na nossa especialidade, estratégias para identificar sistematicamente e objetivamente o que são estes conceitos, como é que a gente os torna operativos, como é que divide o espaço, como é que os identifica, como é que pergunta às pessoas que estão à nossa volta o que é. E aprendemos imenso quase sempre com as pessoas, que somos todos nós, efetivamente. Também a anterior oradora, a Fernanda do Carmo, estava a dizer que paisagem é tão importante que ela é boa para monitorizar. Pois é porque é o que a gente vê. Portanto, nela reflete-se tudo. É a pele do corpo que mostra todas as manchas ou todo o brilho que o nosso corpo tem. E por isso é fundamental que nós possamos perceber do seu funcionamento e do seu metabolismo, de modo a que possamos também nele intervir, participar, modificar e às vezes destruir, porque nós destruímos. Do ponto de vista da nossa ação ecológica, isso também às vezes tem a sua pertinência. E onde é que a gente faz depois a execução destas realidades, ou as testamos, e que agora estamos a iniciar um processo altamente interessante e excitante? É na política. A política é importantíssima. A política e a ação da implementação das ideias é fundamental. Portanto, sim, é aos políticos que têm essa responsabilidade, os técnicos de a instruir e aos políticos de a aplicar. E os políticos têm que entender, até porque é fácil. Portanto, não fazem mais do que a sua obrigação, porque não fazem mais que toda a nossa obrigação de entendermos o que é óbvio e não tentar escamotear e tapar os nossos olhos com o que vemos. Hoje, com o advento turístico que estamos a sentir, sobretudo nas maiores cidades e nos lugares mais emblemáticos, alguns deles destruídos pela sua atratividade paisagista inicial, estamos a falar, por exemplo, de quase todo o litoral, quase nada resta. O melhor litoral português, do ponto de vista da fruição, foi praticamente erradicado. É uma amálgama de prédios de má qualidade e de ribas a cair lindíssimas, que estou a falar do Algarve, praticamente sem um acesso interessante à beira-mar. Depois temos o litoral ocidental, muito mais agreste, muito mais difícil, hoje até com problemas de sobrevivência perante o desafio das mudanças climáticas. Mas nós sabemos hoje que os Douros começam a pontuar, sabemos que Sintras começam a pontuar, sabemos que Alentejos vendem-se, apesar de não terem pessoas, através daquilo que é a experiência sensorial e a vivência desses espaços, porque elas suportam qualidades essenciais e que se projetam ao longo de muitos séculos. Sabemos que Trás-os-Montes, na sua essencialidade do castanheiro e do seu caráter remoto, começa a tentar encontrar aqui nichos de sobrevivência e provavelmente vai ser novamente um bem. Esse bem, um bem vendável. Paredes de Coura, com o seu verde pungente e os seus carvalhais incríveis, também tentam pontuar sobre isso e vão provavelmente hoje ser elementos de atração. Alemães, holandeses, ingleses começam a fazer a rota de Portugal, não porque nós somos giros também, a comida é barata também, e os charters são ótimos, os charters e os low cost, mas eu também ainda acredito que há uma essencialidade ainda instalada, sobretudo de uma cultura pré-industrial que se projeta na modernidade e no futuro, que atrai e dá um sentido de vida, de presente e de futuro a estas pessoas que buscam essas qualidades. E, portanto, tem dinheiro. É um valor económico. É um valor económico muito difícil de quantificar. E é que está o problema. A gente não consegue isolar, porque não é um objeto, é um sistema. E nós não conseguimos vender, toma lá este objeto e dá cá tanto. Portanto, claro que fazemos um hotel, naturalmente, que fazemos uma autoestrada, e que fazemos uma praia, e que fazemos um conjunto de barcos. É sempre acerca de artefactos que nós normalmente cobramos paisagem. Não é sobre a paisagem em si, que normalmente não é o agricultor, o florestal, o roçador de mato, ou o hoteleiro local que recebe a maior parte dessa maquinaria
autarquia é muitas vezes o intermediário que pôs as pessoas muito rapidamente entre Londres e o Porto, ou entre Londres e Lisboa, que depois também tem um esquema de autocarros para os levar aos sítios. Por exemplo, o uso da paisagem do Douro, perfeitamente básico e banal do ponto de vista dos barcos que sobrem o rio, como se fossem a ver a savana com as girafas e os leões, é assustador. Esse modelo é um modelo assustador e tem que ser integrado, não é combatido, não é eliminado, é integrado, é convidado a abrir mais as portas dos barcos, abrir mais possibilidades para os turistas velhinhos poderem percorrer os socalcos e irem a esses sítios, mas não olhar com aquele ar distante, sobranceiro, protegido do colonial que ia ver a savana com as suas roupas brancas. É preciso combater isto, porque esse turismo, meus senhores, isso não nos interessa. É um turismo predador, é um turismo que vai sugar-nos a paisagem, mas não nos vai deixar. Nós queremos é que a paisagem seja uma coisa dinâmica, evolutiva e viva, como dizem lá os documentos internacionais, mas que seja um sentido de vida para as populações. E por isso, eu, na minha modesto contributo, tento participar na descodificação, no conhecimento do que é isto de paisagem. Do ponto de vista técnico, quais são as unidades constituintes, como é que se analisam, como é que se classificam, como é que se valorizam. Já é uma tarefa muito exigente. Não estou na questão da sua decisão. Onde é que acredito que ela se possa implementar e fazer diferença? Ela pode-se implementar e fazer diferença exatamente no poder regional e local. Não é a partir do sistema central que nós conseguimos resolver problemas locais. Tem que ser os municípios, têm que ser as regiões, que ainda não existem, mas que aí têm sido nobremente representadas por estas comissões, com a sua possibilidade de resolver, onde nós vamos ter hipótese de realmente instituir qualquer coisa de planos de paisagem. Esses planos estão a começar a ser ensaiados, já foram feitos, mais uma vez, a senhora autarca de Paredes de Cora já fez, já está dito, já está feito, não há nada, não é nada indescrutinável, é fácil, desde que haja empenho. E depois é aplicável localmente. É aplicável e deve ser vertido, obviamente, nos instrumentos de ordenamento do território, sobretudo nos planos diretores municipais, enfim, de forma tão vinculativa quanto possível e com o bom senso possível. Não é à moda da proibição limite ou da perseguição limite, mas no convite da comunidade a entender a boa maneira de gerir os seus valores, de modo a que se sintam confortáveis em ter condicionalismos ao uso dos seus valores ou maneiras de os promover. E por isso eu acho que há aqui uma grande oportunidade neste momento, novamente, sou uma pessoa muito esperançosa, apesar de perceber que o recurso paisagem está em grande retração nas qualidades pré-industriais que os conhecemos. Hoje estamos confrontados com mudanças violentas provocadas por fenómenos massivos de destruição, como o fogo, o avanço da costa, a desurbanização, eu não diria urbanização, eu acho que é uma desurbanização quase itinerante, onde se fazem por todo o território e a miúdo continuam-se a fazer construções sem que haja aqui a força da arquitetura, sem que haja aqui, digamos, a coisa mais importante da arquitetura, e por isso é um desafio que nós temos que enfrentar. Por aqui me fico, eu já recebi aqui um toque do lado a dizer que me tinha excedido, e eu desejo que todos nós possamos entender mais aquilo que é óbvio de forma muito plena. Todos nós percebemos isto e todos nós podemos participar nesta nova visão e construí-la da forma mais construtiva possível. Muito obrigado. Nesta Conferência de Implementação da Política Nacional da Arquitetura e Paisagem, eu, se tivesse um título para a intervenção que gostaria de ter e que não tenho, porque não há tempo para o efeito, é bom que a gente debata aqui entre nós muitos aspectos, eu chamar-lhe a esta intervenção Paisagem e Sistemas de Gestão Territorial, do voluntarismo à ação orientada. E depois, como não há tempo, eu deixaria aqui conclusões de 3 tópicos que tiveram por base a investigação que fiz, ou que tenho feito desde há 35 anos para cá e a experiência que tenho tido na aplicação das políticas não só da paisagem, mas do ordenamento do território em geral. E, portanto, esta ligação das questões da paisagem ao sistema de gestão territorial e ambiental e até ao planeamento setorial é a base da minha intervenção. E a primeira observação, é uma observação prévia, é a seguinte, é que
a transversalidade desta temática, que foi aqui já referida, e da sua aplicação como política nacional da arquitetura da paisagem, não pode dispensar, na minha perspectiva, uma vertebração e uma estruturação dessa mesma política. Ou seja, tem que permitir a identificação de quem faz o quê, como deve fazer, quando e onde deve fazer, determinando e vinculando assim a aplicação de uma política concreta. E, desse ponto de vista, eu entendo que não temos ainda Política Nacional da Arquitetura e da Paisagem. Temos um documento que abre os caboclos para as fundações de uma Política Nacional da Arquitetura e da Paisagem. Mas aquilo é ainda qualquer coisa dúbio, escasso e pouco eficaz para a ação orientada. Num primeiro ponto, que queria aqui reunir algumas ideias, que é um breve historial do tratamento da paisagem na região norte e a nível nacional e talvez também transnacional. Portanto, não vou ficar, nem vou fazer esse tipo de breve historial. Ficará para uma outra oportunidade, como o Presidente Freire de Sousa, o professor Freire de Sousa já aqui mencionou. Nós estamos disponíveis para abrir aqui um fórum de debate de boas práticas e até de exemplos dados noutros países, noutros contextos sobre esta matéria. Mas queria aqui mostrar que, através dos processos e ações de desenvolvimento regional e local e dos processos de planeamento de gestão territorial, ambiental e setorial, fizeram-se muitas coisas desde há 35 anos para cá. E antes dos 35 anos também, nós tínhamos privilegiadamente um conhecimento instalado e até algumas experiências de planeamento nesta área, e temos vindo a perder relativamente a outros contextos nacionais, sejam das comunidades autónomas de Espanha, sejam de outros contextos mais europeus, do centro da Europa, há algum protagonismo nesta matéria, do ponto de vista da ação. Não é do ponto de vista do conhecimento, porque esse conhecimento já o tínhamos há muito tempo. O que temos é que pôr em prática. Ora bom, e uma segunda observação que eu aqui faria, seria a primeira, tirando a prévia, é que, a nível nacional, as iniciativas tendentes a gerar políticas públicas sobre esta temática têm sido cíclicas e tiveram 3 momentos. Um primeiro momento nos fins dos anos 80 e início dos anos 90, que ao nível nacional, no Ministério do Planeamento e Administração do Território, foi feito um relatório sobre a intrusão visual em Portugal, em que tiveram também 4 ou 5 entidades a coordenar o processo, e depois isso teve alguma coincidência com a realização do Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente do Douro, feita aqui na própria Comissão de Coordenação, foi um PROT, que visava objetivos de gestão paisagística e gestão do território para uma área muito rica, que era a área do Douro, não o Douro Vinheteiro, que depois mais tarde, já nos fins dos anos 90, início dos anos 2000, teve a classificação de Património Mundial. Esse o primeiro momento. Um segundo momento, associado também ao fim dos anos 90, início até 2005, associado à criação de um grupo para a aplicação da Convenção Europeia da Paisagem em Portugal e ainda à definição do estudo das unidades de paisagens em Portugal e ainda à ratificação da Convenção Europeia por Portugal. E um terceiro e último, que é este em que estamos, que parte a partir de 2015 até provavelmente 2018, 2019, que é a aplicação de uma Política Nacional da Arquitetura e da Paisagem, que, na verdade, do meu ponto de vista, ainda não existe. Estes ciclos são ciclos afastados, estes momentos constituem ciclos afastados uns dos outros de 10 anos e coincidem com áreas ou momentos de pouca dinâmica do processo de planeamento. Ou seja, nós começamos a olhar para outras temáticas emergentes e que são necessárias no domínio do ordenamento e da gestão do território e do ambiente, quando temos tempo. É isso que isto quer dizer. Mas não, na verdade, aqui já foi dito que a coisa é assim a nível nacional e, eventualmente, regional, mas, atualmente, há indicadores que mostram que a coisa vai inverter-se, até porque ela está a partir de baixo agora. São os municípios que estão a agarrar as coisas, há iniciativas de universidades, há outros atores e há outras entidades a levar esta dinâmica para a frente. E, portanto, ela vai com certeza arrastar qualquer coisa e eu presumo que a coisa não fique só em 2018 e 2019, ela continue e, efetivamente, haja esse ciclo de evolução da paisagem em termos de política. Um outro ponto, esta era, digamos, uma ideia que fica do primeiro ponto. Do segundo ponto, que são vantagens e inconvenientes da temática da paisagem, integrar as estratégias políticas, programas, ações e medidas nos processos de desenvolvimento nacional, local e regional e nos processos referentes ao ordenamento do território, urbanismo, ambiente e até aos setores da atividade. Portanto, as vantagens já foram aqui ditas
por várias pessoas. A primeira é, quando há participação pública, e ela, pelos vistos, é enriquecedora e é necessária para as questões da definição das políticas públicas, ela permite legitimar opções e estratégias de ordenamento. Não só de vincular aspectos da paisagem, mas também do ordenamento do território. Isso é um aspecto muito caro às questões da sensibilização das populações e da participação das populações na decisão dos problemas e das soluções, não só da paisagem, mas também do ordenamento do território. Então é um mecanismo que é necessário e que o Sr. Presidente da Câmara de Paredes de Coura manifestou bem a importância que ele tem. Outra ideia é o procedimento de identificação e avaliação da paisagem, também aqui já focado pelo professor Paulo Farinha Marques, permite uma melhor integração de temáticas em vários domínios. Eu aqui revelava 5 binómios que são fundamentais: as questões estético-sensoriais, as questões perceptivo-sociais, as questões económico-produtivas, as questões ecológicas ou ambientais, as questões histórico-culturais. Mas estes binómios, em função das temáticas e da aplicação dos estudos e da gestão, poderão ter outros arranjos e poderão ter outro tipo de configurações. Ora, também facilita o tratamento de componentes ambientais, previstas, por exemplo, na Lei de Bases do Ambiente, que são 10, permite e facilita também o tratamento de recursos territoriais previsto no regime jurídico dos instrumentos territoriais, e com particular destaque nos planos intermunicipais e nos planos municipais de ordenamento do território. Eu dava alguns exemplos. Primeiro, não tanto na definição da reserva agrícola e reserva ecológica, mas também aí dá contributos. Na estrutura ecológica municipal pode dar um contributo muito grande na classificação e qualificação do solo, nas propostas de unidades operativas de planeamento e gestão e para o planeamento mais fino, planeamento urbanístico, planeamento pormenor, na definição da multifuncionalidade territorial, de referência e potencial, na proposta de áreas a proteger, reabilitar e valorizar, na definição de áreas a equipar e a potenciar para recreio, lazer e turismo, nas estratégias de adaptação às alterações climáticas, na avaliação de serviços e ecossistemas, que já se falou aqui hoje, na definição de infraestruturas verdes, azuis, nas opções estratégicas a adotar para todo o processo de planeamento e na minimização e potenciação de impactos ambientais, seja na avaliação de impacto ambiental, seja na avaliação ambiental estratégica. É evidente que isto são vantagens, mas também há inconvenientes. Temos que levantá-los e dizê-los aqui e verificar como é que poderão ser alterados ou ser superados. O principal são os custos. Os custos no processo de planeamento de fazer estes estudos. Como disse o Sr. Presidente, se fizermos uma visão global ou uma visão de tratamento da paisagem na sua globalidade, isto tem custos de equipa, tem custos de tempo, tem custos de metodologia, tem custos de pessoas, se estão disponíveis, se não estão, têm capacidade ou não têm, e se metermos então ainda a consulta pública e a participação pública, temos ainda mais custos acrescidos, não é? Mas a primeira questão que se coloca é: deverá a identificação e avaliação da paisagem integrar procedimentos de planeamento territorial a realizar no âmbito da elaboração e revisão dos IGTs, especialmente os planos intermunicipais e planos municipais de área do território, aquilo que falávamos há pouco? Uma resposta possível. Alguns desses instrumentos serão até necessários para tratar essa temática de forma setorial. Mas, em boa verdade, seria desejável que este tipo de tratamento e este tipo de estudo se fizesse já fora do âmbito destes estudos, ou seja, tivesse alguma autonomia, como Paredes de Coura agora está a fazê-lo. O que temos vindo a notar é que tem havido uma preocupação de algumas autarquias, sobretudo nas suas componentes mais técnicas, de virem a querer integrar estes processos e estas análises, identificação e avaliação da paisagem, estabeleção de normas e de diretrizes para a gestão do território, para depois virem a ser incorporadas nos planos diretores municipais. Ora, é preciso ter cuidado, porque o plano diretor municipal não é uma bolsa em que cabe toda a avaliação do território. Isto também tem um custo. Eu não sei se ainda tenho algum tempo, ia só concluir com o terceiro ponto, que era constrangimentos / estrangulamentos e oportunidades para a aplicação de uma política nacional da arquitetura da paisagem. Eu entendo que, considerando que não temos ainda uma política nacional da arquitetura da paisagem, temos, enfim, um documento que pode orientar para esse efeito. O Sr. Diretor-Geral acabou de dizer que em 2016 fez um programa de ação
que é aquilo que está previsto no próprio documento da Política Nacional da Arquitetura e da Paisagem, eu desconheço esse programa de ação, porque esse programa de ação é vital para que se lance a Política Nacional da Arquitetura e da Paisagem, se vertebrize e se estruture. O que é que eu acho que se deve fazer? Em primeiro lugar, verificar o quadro de referência que temos. O quadro de referência do ponto de vista de práticas, planeamento, procedimentos de planeamento, legislação, como é que a temática da paisagem está no nosso quadro de referência. E identificar oportunidades e constrangimentos. Mas, paralelamente, temos que fazer um exercício de avaliação e análise de direito comparado, saber como é que a paisagem é tratada noutros contextos. E, efetivamente, há políticas pesadas e políticas leves relativamente à paisagem. E há políticas que estão inseridas no processo de gestão do território, há até leis de bases do ordenamento do território e da paisagem, em algumas autonomias espanholas, por exemplo, a Comunidade Valenciana, que publicou em 2004 a primeira lei da paisagem, que inseriu depois dentro dessas políticas e dentro dessas leis de base. Mas já reformularam essas políticas, já adaptaram-nas. Portanto, não há que ter medo de nós lançarmos uma política, mesmo que ela não seja perfeita, porque há sempre possibilidade de nós a melhorarmos e adaptarmos ao nosso sistema. Depois dessa análise, resultarão com certeza políticas potenciais a aplicar. Ora, em face do quadro de referência que nós temos, com estas políticas potenciais desses contextos, nós poderemos adequar uma política ao nosso contexto, que nunca será, com certeza, a política ideal. Haverá sempre uma política que seja adequada, que não é ideal, porque o ideal obrigaria, se calhar, no nosso contexto, a alterar de forma significativa os procedimentos, as práticas e até, digamos assim, o acervo de legislação que temos sobre esta matéria, porque não está em causa só a paisagem, está em causa a inserção da paisagem nos modelos de planeamento, de gestão e de ordenamento do território e políticas sobre ambiente. Tomando como exemplo alguns documentos no nosso quadro de referência, evidenciava os seguintes. Esta resolução do Conselho de Ministros 45 de 2015, para mim, não é ainda uma política nacional de arquitetura e paisagem. É somente a abertura dos caboclos para fazer os alicerces para essa política. E porquê? Se a lermos bem, e ela é extensa, mas mais em fundamentos e objetivos do que propriamente na sua ação orientada para a política, nós verificamos que ela tem apenas a criação da Comissão de Acompanhamento da Arquitetura e Paisagem, sua composição, atribuições e competências, e depois tem algumas orientações para a implementação. Escolhe os parceiros principais e escolhe bases, linhas orientadoras para o programa de ação. Ora, esse programa de ação, disseram-me há pouco que já existe desde 2016, eu desconheço. Mas mesmo que haja esse programa de ação, isso ainda não é uma política. A política tem que ser inserida no contexto da legislação que temos relativamente à aplicação de quem é que faz o quê, como é que faz, que prioridades, em que tempos, o que é que se ganha, o que é que se perde e como é que se financia, eventualmente. Portanto, há aqui que fazer muito trabalho. Já passei. Então, eu deixarei, se calhar, para outra altura. Só queria dizer o seguinte. Nós temos já na legislação muitas coisas que temos que equacionar relativamente a estas políticas. Nomeadamente as questões, se é suficiente a qualificação do solo que temos nos nossos instrumentos jurídicos, como é que está a questão da avaliação do impacto ambiental, a avaliação ambiental estratégica nesta matéria e como é que ela pode evoluir, que conteúdos documentais e materiais devem ter os IGTs, quais os IGTs mais adequados e mais finos para a aplicação das políticas nacionais, que novos instrumentos e ferramentas podemos ter. Enfim, ficaria por aqui. São questões, com certeza, que muitos dos que estão aqui, alguns com alguma experiência, poderão dar contributos. Obrigado. Muito bom dia a todos. Está a funcionar? Está. Muito bom dia a todos. Queria, antes de mais, agradecer esta organização, cumprimentar os meus colegas de painel e os presentes e começar por dizer que acho que, apesar de estarmos perante um documento inicial para uma política da arquitetura e da paisagem, eu acho que devemos ficar contentes por este documento existir. Ponto 1. Segundo, o IRU
presidiu na altura a Comissão Redatora e, infelizmente, eu não tive a oportunidade de acompanhar os trabalhos diretamente, mas, por todos os efeitos, julgo que, de alguma forma, é um orgulho para o Instituto a que eu pertenço o facto de ter estado na preparação do documento e de ter apresentado os contributos que apresentou para este kick-off relativamente a uma temática que, de alguma forma, tem sido preocupação de alguns, julgo eu, de cada vez um maior número, mas que tardamos, de alguma forma, a ver os reflexos no território e naquilo que é a intervenção humana, porque eu julgo que ainda continua a faltar muita coisa, e daí que, de facto, a implementação disto através de um programa de ação mais concretizado e todos os trabalhos que daí decorrerão são, sem dúvida, tarefas absolutamente decisivas para que Portugal possa ter uma paisagem mais qualificada. Portugal, sensivelmente do início dos anos 90, começou a ter todo o seu território coberto por instrumentos de gestão territoriais e, se olharmos para aquilo que se passou nos últimos 20, 30 anos, se por um lado podemos de alguma forma considerar que felizmente esses instrumentos existiram porque de alguma forma provavelmente estaríamos bastante pior se eles não tivessem existido, mas eu, apesar de tudo, e aqui peço desculpa por uma certa nota de pessimismo, acho que aquilo que é mais difícil fazer está certamente ainda por fazer, que é não basta criar um conjunto de regras, um conjunto de obrigações e, de alguma forma, considerar que vamos ter uma paisagem e uma arquitetura mais qualificadas se, quanto mais regrado tiver o quadro de atuação de todos nesse domínio. Aquilo que, na minha opinião, falta fazer e que teremos de colocar a tónica nesse campo, e que já há alguns sinais, ainda que tenues, é na questão não das regras, mas muito mais na questão da sensibilização, na questão da formação e da criação da sensibilidade. Nós não podemos julgar ou considerar possível termos uma paisagem e uma arquitetura de qualidade se acharmos que tudo se resolve nos gabinetes, nos ateliês, onde quer que seja que essas coisas são desenhadas. De facto, quem está no local, quem convive diariamente com a paisagem e com os edifícios, se de alguma forma tiver sensível à qualidade, se de alguma forma tiver o seu olhar desperto para aquilo que pouco de bom existe, se tiver de alguma forma a ambição de contribuir para que as coisas melhorem, não é através, de facto, da criação ou do reforço de um quadro jurídico de atuação da sociedade, mas é, sobretudo, através da formação das pessoas, de estimular a que as pessoas entendam que, se calhar, quando têm um terreno e querem construir uma casa, se calhar a casa pode ser mais integrada na paisagem, se calhar a solução de plantação das árvores pode não ser aquela que dá dinheiro mais rapidamente, mas é aquela que eventualmente tem um retorno económico mais tardio, mas que, enquanto pode tornar o terreno com um usufruto de maior qualidade. E, de facto,
sobretudo, o que eu acho que importa é despertar nas pessoas essa sensibilidade e a motivação para que lutem nas suas coisas e nas coisas dos outros, lutem por uma paisagem e por uma arquitetura mais qualificada. Como é que isto se faz? Aqui é que sinto-me um bocadinho fora d'água. Confesso que tenho consciência que é um processo muito lento. Eu diria que será necessário mais do que uma geração para que isso aconteça. Houve, olhando para trás, para os últimos anos, houve momentos em que, de alguma forma, e acho que todos nós podemos reconhecer isso, determinados eventos, como o Porto Capital da Cultura, ou a Expo 98 em Lisboa, ou assim, acontecimentos desse género, que de alguma forma vieram para a generalidade da população mostrar que, se calhar, o espaço público não é simplesmente o sítio que eles percorrem para ir de casa para o emprego e do emprego para casa. Se calhar o espaço público é algo que pode ser usufruído enquanto tal. Se calhar os edifícios não têm de ser todos, não são simplesmente uns sítios para se dormir ou para se trabalhar. Os edifícios podem criar sensações agradáveis, podem estimular, podem fomentar o encontro das pessoas, e a arquitetura tem, sem dúvida, um papel determinante, mas, de facto, eu preciso, ou todos nós precisamos, que as pessoas queiram que isso aconteça. Porque não será, certamente, criando mais regras que essas coisas acontecerão. Muito obrigado. Bom dia a todos. Como foi dito, eu sou dirigente na Câmara Municipal de Lisboa, de uma das divisões do Departamento de Espaço Público, e é o que consta no programa, embora eu pense que estou aqui muito mais pelo trabalho que desenvolvi antes disso, e nomeadamente enquanto fui vogal da Ordem dos Arquitetos. Este processo de uma política de arquitetura em Portugal é um processo demorado e que a Ordem se envolve há muito tempo, não é? Isto começou, e eu tenho que o referir com o meu colega Fernando Gonçalves, que, tendo estado ligado às direções da Ordem entre 99 e 2007, foi das primeiras pessoas a refletir sobre estas questões da política de arquitetura, a representar a Ordem num conjunto de reuniões europeias, e isso levou a duas coisas. Por um lado, que a Ordem dos Arquitetos fosse membro fundador em 2000 do Fórum Europeu de Políticas de Arquitetura, e, por outro lado, que quando da redação da primeira versão do PNPOT, que já foi falada aqui hoje, através do acompanhamento e dos pareceres emitidos pela Ordem dos Arquitetos, e nomeadamente pelo Fernando Gonçalves, a consagração neste documento da necessidade de desenvolver uma política de arquitetura e paisagem para Portugal. Eu depois, a partir de 2008, nas minhas funções de vogal do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, e até 2016, durante 9 anos, este foi um dos assuntos em que eu acompanhei e que me envolvi bastante. E tenho aqui igualmente que referir o meu colega João Bento, que durante um período de pelo menos 10 anos prestou apoio à Ordem dos Arquitetos nessas matérias e ao Fórum Europeu das Políticas de Arquitetura. Esta questão da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, e eu aqui tenho que contrariar o meu colega, eu acredito e acho que nós temos uma Política Nacional de Arquitetura e Paisagem. Mas isso é mais para o debate, se calhar, e não para as intervenções iniciais. Mas há uma coisa que eu gostava que todos estivéssemos presentes, e fiz uma cábula, que é uma coisa que não é meu hábito, mas havia 2 ou 3 coisas que eu queria dizer e queria ter certeza que não me esquecia. Isto chama-se Política Nacional. Eu, pessoalmente, nunca gostei muito do nome, porque isto é uma política pública, e eu quase que preferia que ela se chamasse Política Pública a ter que se chamar qualquer coisa. E nós todos temos que ter presentes, e para aqueles que não têm, que as políticas públicas são conjuntos de programas, ações, atividades, são coisas relativamente dispersas e que são promovidas e desenvolvidas direto ou indiretamente pelo Estado, com a participação e o envolvimento de entidades públicas e de entidades privadas. E o que se trata aqui com este documento, isto no fundo é um documento de chapéu que pretende lançar
a existência de qualquer coisa, não é? O documento é para nos levar a todos a envolver neste trabalho, porque no fundo esta questão das políticas públicas, nós sabemos, tem por o objetivo de uma política pública é garantir um qualquer direito de cidadania que nos é consagrado a todos nós e que é um dever do Estado garantir que todos nós conseguimos aceder a uma coisa que é um direito nosso e que é um direito que pode ser transversal para toda a população ou para segmentos específicos da população. Não é? E estas políticas públicas podem corresponder a direitos que estão consagrados na Constituição ou a direitos que se afirmam, que se vão afirmando graças ao reconhecimento que a sociedade e que nós todos temos dessa necessidade e dessa pertinência de um determinado direito. E em Portugal, a importância da qualidade da arquitetura e da paisagem para o desenvolvimento sustentável e para o bem-estar dos cidadãos é reconhecida, como todos nós sabemos, na Constituição da República Portuguesa. A Constituição refere que, e aqui vou ter que ler, que todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever e o direito de o defender. No fundo, o que nós estamos aqui a tratar de uma política nacional de arquitetura e paisagem é disto. É defender um direito que é nosso. A Constituição diz também que incumbe ao Estado, é uma obrigação do Estado, por meio de organismos próprios e por envolvimento de todos nós, dos cidadãos, trabalhar para ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correta localização das atividades, um equilibrado desenvolvimento socioeconómico e a valorização da paisagem. O que acontece depois, e que já acontece no direito português, é que estes princípios que estão na Constituição depois vão passando para os vários documentos e para os vários diplomas legais, sejam leis, decretos-leis, regulamentos, o que quer que seja que daí decorre. E aquilo que nós temos aqui, enquanto uma política nacional de arquitetura e paisagem, ela não pretende ser mais do que isto. Este processo da política de arquitetura e paisagem, a concretização dela começou em 2008, com uma reunião com o Ministro e o Secretário de Estado na altura, em que foi dito, bom, vocês têm que fazer isto porque está no PNPOT que foi aprovado o ano passado. A partir daí, é que nós Ordem dos Arquitetos, pedimos isso, não é? A partir daí, o Ministro convocou uma reunião em Sintra, que durou 6 horas, teve 30 pessoas, teve 2 ministros, vários secretários de Estado, vários diretores-gerais, e em que se discutiu o que é que se fazia com isto, e se isto era válido ou não, e se era importante ou não. A partir daí foi constituído um grupo de trabalho para decidir se fazia uma política de arquitetura e uma política de paisagem, ou se juntávamos as duas num só documento. A conclusão foi que juntávamos as duas porque fazia todo o sentido. Neste momento, nos 20 e tal documentos de política de arquitetura que existem em 20 países da Europa, o nosso é o segundo que tem arquitetura e paisagem juntos. O outro é o documento da Holanda. Não é? E neste momento, já agora, posso-vos dizer que é considerado, a nível da União Europeia, o nosso documento de arquitetura e paisagem um dos melhores que existe atualmente. Está a servir de exemplo para vários países que estão a rever os seus documentos ou que estão a fazer documentos novos. Ele tem esta validade e tem esta pertinência. No seguimento dessas reuniões, foi também decidido se, e isto respondendo a algumas questões que foram colocadas hoje, se deveria de ser um documento mais aberto e orientador ou se devia de ser um documento impositivo, uma regra, quase uma lei da arquitetura, tal como existe em França. As discussões arrastaram-se durante anos e chegou-se à conclusão que o modelo que temos hoje era o modelo que mais se adequava ao nosso país e era esse modelo em que deveríamos trabalhar e que deveríamos procurar atingir. Eu queria só aqui referir, quer dizer, e dito isto, não é? A Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, além de tudo mais, é um compromisso de todos e de todos nós com as questões da qualidade da arquitetura e da paisagem e que vincula o Estado à obrigação de defesa da arquitetura e da paisagem, mas que não nos liberta a todos nós de trabalhar nesse processo, porque aquilo que nós temos aprendido com aquilo que se passa em todos os países é que só com uma participação ativa da sociedade civil, não só todos nós, com o envolvimento de todas as populações e com as suas instituições, e aqui não é, e como já foi referido, não é predominante o nível da administração central, é muito mais importante a administração regional e a administração local, são fundamentais para qualquer tipo de implementação e são condições
fundamentais, não só para a política pública de arquitetura e paisagem, mas para qualquer política pública, o envolvimento de todos nós neste processo, à nossa escala, à escala local e à escala da nossa vida. E isto faz de várias maneiras. O documento tem algumas linhas orientadoras, tem pistas para um programa de ação e sim, efetivamente, a Comissão de Acompanhamento em 2006, no fim, elaborou um plano de ação com medidas até 2016, exatamente, perdão, com medidas entre 2017 e 2020, e eu tenho pena que esta conferência, que muito me apraz estar aqui, ter sido convidado, que muito agradeço, e gosto muito de ter uma sala cheia para ouvir falar destas matérias, a única crítica que se pode fazer é que surgiu com 2 anos de atraso. Esta conferência deveria ter acontecido há 2 anos atrás. Não pode acontecer por motivos vários, está a acontecer hoje, é melhor que aconteça hoje do que nunca aconteça. E acontece também, e esta questão, eu gostei muito do painel de abertura que nós tivemos aqui. Não só por aquilo que as pessoas disseram, não só por ter um Presidente de Câmara que também me tirou metade daquilo que eu gostaria aqui de dizer, porque ele já sabe como é que isto se faz, o que é fantástico. Não, quer dizer, e as câmaras neste momento têm um papel fundamental. Porque as câmaras têm uma rede de bibliotecas municipais, as câmaras têm uma rede de cineteatros, têm equipamentos onde podem fazer atividades. As câmaras têm intervenção no ensino básico, neste momento. Pode estar ou pode não estar no programa do ensino básico, é importante que esteja, como o Alexandre referiu, mas mesmo que não esteja, com as CAFs, as juntas de freguesia, as câmaras municipais têm neste momento a capacidade de trabalhar com as crianças. Temos um conjunto muito amplo de museus e instituições a fazer oficinas de norte a sul deste país com crianças na área da arquitetura e na área da paisagem. Não é? A Parques UA, em Sintra, faz isso, não é? Quer dizer, isso e tudo isso é muito importante. E eu queria só dizer, esta questão do painel eu gostei muito, porque tinha uma pessoa da Administração Central, um representante da Administração Regional, um representante da Administração Local e um representante dos privados. Os privados que são os parceiros, não é? E ser parceiro aqui não é dizer que seja um financiamento, ou que sejam mecenas, ou que seja um apoio financeiro. Não, é fazer coisas. Serralves é um parceiro de uma política, a Gulbenkian é um parceiro, a Trienal, a Casa da Arquitetura em Matosinhos, todas estas instituições, não é? A Gulbenkian que faz dias, agora faz imensos eventos no jardim relacionados com as questões da paisagem. Tudo isto são medidas de implementação de uma política de arquitetura e paisagem. O que falta neste momento em Portugal, entre outras coisas, mas uma coisa que falta é coordenar e articular isto. A versão inicial deste documento tinha uma proposta de logotipo, que era uma coisa difusa, que eu tenho pena que não tenha ficado na versão impressa, mas que era uma coisa que está na internet e que parece um P, ou 2 Ps, ou 3 Ps, ninguém percebe muito bem o que é aquilo. Mas que eu gostava, porque isto é uma política, não é? E se calhar para acabar, não é? Porque o P é Portugal, o P é política pública, o P é participação pública, o P são parceiros privados, não é? E isto não se faz sem estas entidades todas envolvidas, não acontece nada. Podemos ter a certeza disto. E também não se faz com regulamentos, nem com decretos-leis, nem com diplomas legais. Faz-se aprendendo na escola a importância e a relevância que estas matérias têm para a nossa vida e levando as crianças estarem despertas para isso, partilharem isto com os pais em casa e daqui a uns anos, quando forem mais velhos, quando se fizer uma discussão pública de um plano, a sala estar cheia e as pessoas terem contributos e contributos na perspectiva da sociedade e não na perspectiva do que é que eu posso fazer no meu terreno. Que a pouca participação que temos é, infelizmente, uma participação ainda muito individualista. Não sei se já passei os 10 minutos. Já? Então pronto, eu calmo, eu depois digo mais coisas a seguir que ainda tenho. Até já. Bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer o simpático convite para vir como orador aqui a esta conferência. Eu considero que a aprovação da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem foi um marco no desenvolvimento do urbanismo e da arquitetura, porque permite a capacidade de consolidar e criar novos conhecimentos sobre esta matéria. E que os próximos passos são estas conferências, a sua implementação, a formação e a capacidade de que nos desenvolvimento dos instrumentos de gestão territorial, dos programas e dos planos, a arquitetura e a paisagem esteja mais presente
no desenvolvimento destes programas, porque ela já está presente nas normas, na lei de bases e nos outros regulamentos como algo a caracterizar e a identificar e a estudar. Ela não é ainda implementada nesses planos, e é isso que eu acho que é o caminho. O caminho é essa implementação. E o que eu vim aqui falar hoje é um projeto que estou a desenvolver e que propõe também em criar também um bocadinho dessa implementação naquilo que nós sabemos fazer de paisagem nesse espaço. Eu trabalho na Parques Sintra Monte da Lua e estou a desenvolver, a coordenar um projeto grande, ou um programa que depois tem vários projetos dentro desse programa, que é a reabilitação e a regeneração da zona envolvente do Palácio Nacional de Queluz. O Palácio Nacional de Queluz foi entregue à Parques Sintra Monte da Lua em 2012 e quando iniciámos, quando se pensou na sua intervenção, olhou-se para o Palácio e começou-se a perceber que a reabilitação das fachadas e da cobertura e das salas, que está a ser feita e tem que ser feita, nunca chegaria para resolver o problema do Palácio, resolver o problema daquele território e resolver o problema urbanístico e da paisagem daquele território. E percebeu-se isso e na altura foi desenvolvido um programa estratégico. E um programa estratégico que vai muito para além do Palácio e que procura resolver o problema urbanístico daquela zona de Queluz. Temos que ver que Queluz está num limite entre 3 freguesias, que é Sintra, Oeiras e Amadora. E esses limites têm sempre aquela dificuldade de estar no extremo de cada concelho, não é? Normalmente as câmaras têm assim os concelhos nas paredes, agora com grandes painéis, até emoldurados, mas quando acaba o concelho, acaba também o desenho, fica só assim o limite, parecem umas ilhas. E sempre que eu falava de Queluz, estava lá naquele bocadinho final do concelho. E nesse bocadinho final do concelho também passava e passa um rio, que está na bacia hidrográfica do Jamor, que é o Rio Jamor, e que também vai passando pelos 3 concelhos e que também tem um problema de cheias cíclico. E, portanto, aquilo que nós percebemos, em que a agravar incluímos aqui as infraestruturas que estão mesmo junto ao Palácio, aquilo que nós percebemos é que para resolver estes problemas tínhamos que olhar para todo o território e criámos um programa com 3 municípios, com a Parques de Sintra como promotora, e assinámos um protocolo, os 4, e que se chama o Eixo Verde e Azul. E, no fundo, aquilo que eu me proponho aqui só para explicar o que é isto, o Eixo Verde e Azul, vou pegar nos objetivos, nos 5 objetivos que estão na Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, e vou-vos explicar o programa através desses objetivos. Porque é aquilo que eu acho e que considero que deve ser feito quando nós desenvolvemos os projetos, quando desenvolvemos opções de planeamento, pegar nos instrumentos e nas políticas que foram aprovadas e beber desse conhecimento e tentar responder da melhor maneira. Ainda não foi muito construído, portanto ainda não sabemos se vamos responder da melhor maneira, mas estamos a fazer esse caminho. Nós pretendemos ali criar uma melhoria considerável de qualidade de vida. Queluz é uma cidade ou uma vila dormitório com pouca qualificação intrínseca e com muito poucos espaços públicos. Então o que nós fomos fazer foi procurar perceber quais eram os problemas, onde é que havia bolsas de zonas verdes que estavam fechadas, degradadas, esquecidas, e falar com as diferentes instituições e perceber como é que vamos abri-las ao público, como é que vamos tratar delas e como é que criar esta capacidade de oferecer novos espaços públicos à população. E com isto também, porque estes espaços públicos estão todos à volta do Palácio Nacional de Queluz, garantir que vamos salvaguardar o Palácio de Queluz de novas construções adjacentes, criando novos espaços públicos em torno do Palácio. Porque aquilo que nós nos apercebemos é que a ZEP, portanto a Zona de Proteção Especial, que está ali delimitada, é uma zona
que garante que naquela zona é feita um bocadinho ainda pela negativa. Naquela zona não se pode fazer nada. Pois, mas nós precisamos é de fazer coisas naquela zona, nós precisamos é de qualificar aquele espaço. E, portanto, é esta atitude que considero que se deve ter perante este espaço. Isto aliado ao problema das cheias cíclicas do Jamor, que destroem ciclicamente os jardins do Palácio. Temos que ver que o Palácio também construiu o canal dos azulejos no leito do rio Jamor. Portanto, há aqui sempre uma impossibilidade técnica associada, mas tentar minimizar aqui as questões. Portanto, o que é que nós fizemos? Trabalhamos, e estamos a trabalhar com diversos projetistas, a renaturalização de todo o rio Jamor, desde da sua nascente, na Serra da Carregueira, onde a Câmara Municipal de Sintra está a desenvolver a gestão do novo parque florestal, até Oeiras, até ao complexo desportivo do Jamor, lá abaixo. E com isto o que é que conseguimos? Conseguimos que os projetos que estavam a ser desenvolvidos pela Câmara Municipal de Oeiras pudessem incorporar mais-valias que possam ser desenvolvidas através deste projeto conjunto, já no Concelho de Sintra, no âmbito das cheias, por exemplo, no âmbito das limpezas do rio, da constituição de novas galerias ripícolas. E aqui também falamos um bocadinho de conservação da natureza. Como é que nós podemos fazer para acabar com as exóticas invasoras? Que tipo de trabalhos é que temos que fazer ao longo de todo o rio para ser eficaz este processo? Isto tem que ter alguma dimensão. Temos que falar um bocadinho ao nível da bacia hidrográfica e não apenas por concelho ou por área de intervenção que é definida em cada gabinete. E, portanto, aqui também nós temos que ver e trabalhar e, por exemplo, ainda não falei, mas com a Câmara da Amadora, o rio também passa na Câmara da Amadora e, portanto, aqui há uma necessidade de interligação de todas estas dimensões e sentarmos todos à mesma mesa para criar soluções conjuntas e que também vão ser soluções mais baratas, porque uma vez resolvida a montante, escusa de ser resolvida jusante. Não poderia deixar da salvaguarda do património cultural e aqui a salvaguarda do património cultural é relevante tanto na proteção ao palácio, na proteção, por exemplo, do ruído. Nós vamos criar uma zona do IC19. A IC19 é uma estrada com muito trânsito, muito ruído, e vamos protegê-la do IC19. Vamos criar novas travessias pedonais para garantir maior mobilidade suave. Isto deu uma oportunidade enorme de criar novos percursos pendulares casa-trabalho que estão em projeto e que nós já estamos a desenvolver, já foi lançado o concurso público, através de um percurso pedonal que interliga os transportes públicos e depois aos espaços adjacentes à habitação. Portanto, há muitas dificuldades naquela zona de irmos, por exemplo, a pé, por exemplo, de Queluz de Baixo ao complexo desportivo de Jamor. É impossível, temos o atravessamento da A5. Portanto, estas novas condições vão também poder garantir que mais pessoas usem os transportes públicos, mais pessoas tenham melhores qualidades de vida nessa zona. E aqui esta interligação destas áreas. A salvaguarda do património, que agora voltei um bocadinho atrás, não é? A salvaguarda do património também se dá com a questão turística. E eu não poderia deixar falar da questão do turismo e a gestão de cargas e dentro destes espaços. Aquilo que ainda falta fazer e que se está a trabalhar e se está a desenvolver é que, e estamos a desenvolver neste projeto, é a capacidade, quando temos um ponto de atração turístico como o Palácio Nacional de Queluz, que é um ponto de atração nacional, ainda que completamente diferente, por exemplo, do Palácio da Pena, temos que o conseguir agarrar e conseguir dar a oportunidade aos turistas de conhecerem também as zonas adjacentes, os espaços urbanos e outros pontos de interesse municipal que também possam ser visitáveis e, com isto, aumentar o tempo de permanência do turista. Isto vai criar aqui soluções que contrariem aquelas movimentações do turismo
apenas em autocarros e que são despejados com muito pouco tempo de espera, que nós que obviamente não somos contra, mas que queremos dar a oportunidade dos turistas poderem perceber que existem mais coisas para conhecer para além do Palácio, e queremos oferecer a possibilidade de alugarem uma bicicleta e, através deste percurso pedonal, conhecerem o Paço Real de Belas, ou conhecerem a Igreja da Nossa Senhora da Rocha em Oeiras, ou conhecerem os aquedutos e o processo de chegada da água ao Palácio e às populações adjacentes do Palácio. E com isto dar a oportunidade a que percam mais tempo, que conheçam as zonas urbanas, que almocem lá e que criem um maior desenvolvimento económico. E isso só se pode fazer com uma intervenção conjunta com estes parceiros todos, porque aqui nós só podemos pensar em ter outras zonas de visitação, que são, por exemplo, outras câmaras, se estivermos todos sentados à mesma mesa e todos pensarmos como é que podemos utilizar aquele polo de atratividade para criar uma nova valorização do território. E, portanto, esta forma de pensar, associada e integrada com vários players, e aqui também tenho que não posso deixar esquecer a Administração Central e as entidades licenciadoras, que sempre foram e são um incentivador do desenvolvimento deste projeto e, portanto, admito que de diferentes, e são nossos parceiros, isto é, nós contamos com estas entidades para o desenvolvimento destas soluções e sentamos à mesa, pondo as nossas propostas e os nossos problemas e tentamos desenvolvê-los em conjunto, tal como nos tentamos desenvolver com os outros parceiros. E eu considero que a grande diferença numa proposta de paisagem, vou terminar, é esta capacidade de implementação conjunta, tendo por base o conhecimento consolidado e definido neste tipo de políticas. E, portanto, esta minha missão aqui é uma missão difícil, quase impossível, porque gostava imenso de partilhar convosco aquilo que têm sido não só os anos que fizeram com que esta política existisse e com que estivéssemos aqui hoje, mas ainda até um pouco mais atrás, e para dar muito esta tónica do tempo que já sabemos, tudo o que passa por processos de planeamento, de ordenamento e de gestão do território e da paisagem, mas sobretudo quando estamos a tocar num tema que é um tema que nem sempre faz parte dos aspectos centrais e daquilo que são as prioridades estratégicas do ponto de vista de quem decide. E, portanto, como já tivemos a oportunidade de ver, aqui o meu parceiro da comissão redatora desta política já me poupou tempo também nesta missão, de vos dar um pouco conta de como é que isto aconteceu, e eu queria só ir um pouco atrás, e portanto o ir um pouco atrás tem que ver com aquilo que foi também já aqui a referência à retificação da Convenção Europeia da Paisagem, no ano 2000, em Roma, que Portugal foi signatário em primeira mão, e depois aquilo que foi a transposição desta Convenção Europeia da Paisagem para aquilo que é a normativa portuguesa, em 2005. E, portanto, logo aqui, nestes primeiros 5 anos, houve uma série de trabalhos que foram muito importantes e que permitiram depois também, numa fase posterior, avançarmos para uma afirmação diferente daquilo que é o papel da paisagem no ordenamento do território a nível nacional, a nível regional e a nível local. E, portanto, aproveitava também para enfatizar o papel e a preponderância de alguns colegas arquitetos paisagistas ao longo deste processo. E, portanto, a Convenção Europeia da Paisagem, estou em crer, que foi reconhecida pelo governo português em 2000, porque já na Direção-Geral do Território, a essa data, a arquiteta paisagista Maria José Festas teve a capacidade de, à distância, portanto, vislumbrar aquilo que devia ser o papel que a paisagem devia desempenhar como uma política nacional. Em 2008, quando também o Jorge Bonito referiu que pela primeira vez nos sentámos à mesma mesa
em Monserrate, a convite do então Ministro Nunes Correia, como Ministro do Ambiente, Secretário de Estado, o professor João Ferrão, foi a assessora do Ministro, a arquiteta paisagista e professora Graça Saraiva, que teve a iniciativa de convencer estes dois governantes a pôr este tema à discussão. Este tema só foi possível pôr à discussão porque, como a própria Diretora-Geral do Território referiu, constituía o 10º objetivo estratégico do Programa da Política Nacional de Ordenamento do Território. E só porque esse objetivo estratégico foi inserido no documento, levámos 10 anos para conseguir que a política tivesse uma redação que, evidentemente, posso concordar com o colega, também arquiteto paisagista José Cangueiro, de que ela não se constitui como uma política que esteja em condições de se constituir como uma norma ou como um regulamento, mas pelo menos temos uma inspiração e temos uma orientação, que se calhar podia também chamar-se Estratégia Nacional de Arquitetura e Paisagem, mas, portanto, ela existe. E é debaixo dessa existência que penso que, portanto, mesmo após a sua aprovação como resolução do Conselho de Ministros, portanto, em 2015, já temos um conjunto de exemplos com alguma representatividade no país, de projetos, de iniciativas, de coisas que estão ongoing e estarão, com certeza, por muito mais tempo, porque não são processos para serem instituídos nem construídos a curto prazo. Aproveito para dizer, porque estamos no auditório da CCDR Norte, a quem, em nome também da organização, quero agradecer o acolhimento, mas, portanto, eu, alentejana de 4 costados, a residir em Lisboa por circunstâncias da vida, mas, portanto, acreditava eu, ao longo destes 18 anos em que a paisagem, de facto, tem sido aqui o mote da minha orientação profissional em diferentes facetas, pensava eu que o sul do país tinha muito mais condições para poder enfatizar esta oportunidade. E esta inspiração, porque de facto muitos destes documentos, muitas destas ideias, muitas das iniciativas que tentamos implementar são acima de tudo uma inspiração. Mas não, enganei-me e portanto também tenho que reconhecer aqui que o Norte e a CCDR Norte têm tido um papel extremamente pioneiro na implementação ou na pré-implementação, se assim podemos dizer, de tudo aquilo que temos de facto ao longo de anos tentado estruturar, veicular e, portanto, configurar naquilo que é este documento da PNAP. E, portanto, é muito interessante perceber como é que a articulação entre a escala regional e a escala local começa a dar frutos. E, portanto, aqui há cerca de 2 anos, penso que já passaram 2 anos, precisamente neste auditório, fizemos uma formação curta, mas introdutória, de todos estes conceitos, de todas estas abordagens que pudessem, de facto, prespassar para o âmbito municipal e começarmos a ter aqui uma dinâmica de acontecimentos, portanto, ao nível da paisagem da sua gestão. Não posso também deixar, a título de exemplo, e pese embora, claro, que tivemos a eloquente e fantástica apresentação por parte do Sr. Presidente de Paredes de Coura, mas não posso também deixar aqui de referir, a título de exemplo, volto a dizer, e sem prejuízo de existirem outros, aquilo que tem sido a persistência, por exemplo, da Câmara Municipal de Braga, que tem aqui assim a sua representante, a arquiteta Filomena Farinhas, também na formação do que é o seu gabinete técnico, para preparar o gabinete técnico da Câmara Municipal de Braga a integrar a paisagem no seu plano diretor municipal. E estamos a falar de Braga, portanto estamos a falar de uma cidade com um nível de complexidade e de exigência consideráveis. Ainda mais recentemente, posso também dar a título de exemplo, e como estas temáticas começam de facto a despertar um conjunto de vontades e um conjunto até de necessidades. Está também um representante da Câmara Municipal de Montalegre
que aqui há coisa de 3 ou 4 semanas me telefona a dizer: eu ouvi a falar na TSF e aquilo que disse é aquilo que achamos que é importante dizermos aqui. E já agora sabe onde é que fica Montalegre? E, portanto, eu felizmente tive a grande oportunidade, entre 2000 e 2004, de percorrer o país de les a les para fazer aquilo que foi depois uma edição em 2004, a identificação e caracterização da paisagem em Portugal continental. Em simultâneo, fizemos, a partir da Universidade de Évora, fizemos o mesmo trabalho para os Açores, que estão aqui também presentes e que terão a oportunidade, durante a tarde, de perceber como é que a paisagem se constitui efetivamente como um recurso turístico e a importância da sua gestão para o futuro da economia dos Açores. Em 2012, portanto, passados alguns anos depois da identificação e da caracterização da paisagem dos Açores, o Governo Regional pede-nos para fazer a primeira estratégia regional sobre a gestão da paisagem no país e que ainda hoje está a ser digerida. Portanto, são apenas exemplos para vos dizer o seguinte. Do ponto de vista académico e do ponto de vista metodológico, nós quisemos acreditar que a metodologia da definição das unidades de paisagem era a base que nos permitia depois chegar a soluções de gestão diferenciadoras e que pudessem, de facto, potenciar outro tipo de desenvolvimento. Ao fim de 18 anos, chega à conclusão que não é por aí. É também por aí, com todas as abordagens metodológicas que entretanto, como é normal e necessário, evoluíram, mas não é só por aí. Essa é uma componente fundamental que nos permite relacionar paisagem com o planeamento, como aqui já várias vezes foi enfatizado, mas para além disso é preciso acrescentar cultura e é preciso acrescentar educação, também como já foi referenciado. E é nesta trilogia da ação que acredito estar o saber fazer essencial para a implementação da PNAP. E é este saber fazer que tem que começar a ter lugar, que tem que começar a ser apoiado, a ser financiado, a ser instrumentalizado. E, portanto, é neste saber fazer que eu gostava agora de abrir o debate e, antes disso, gostava também ainda de fazer uma última nota porque, pessoalmente, fiquei impressionada pela forma como a Fundação Serra Henriques se apaixonou por este tema. Eu pensava que era fácil para os arquitetos paisagistas e para os arquitetos sentirem-se apaixonados por este tema, mas não. Uma instituição privada, uma instituição que é uma fundação, agarrou este mote que andava meio perdido, como o Jorge dizia, isto já devia ter acontecido há 2 anos atrás, agarrou este mote e conseguiu-lhe, de facto, a dar uma materialização que está transcrita esta paixão, portanto, este gosto, este entusiasmo está transcrita nos documentos que foram editados, e na vontade expressa pela própria Fundação, na sessão de abertura, em poder continuar a colaborar e a apoiar. E, portanto, isto parece-me ser um exemplo que queria enfatizar, um exemplo de paixão, um exemplo de envolvimento, um exemplo de vontades e que espero que consigamos todos também tirar daqui os devidos ensinamentos. Termino por não me querer prolongar, mas estarei sempre disponível e sempre com imenso gosto, também com uma paixão muito forte que ao fim destes anos todos ainda não me passou, mas espero que talvez nunca passe. Muito obrigada. Antes de passar a palavra a quem pretender falar, queria comentar só o seguinte. Foi dito que não há paisagem sem arquitetura. Acho muito bem, mas antes da arquitetura está o planeamento urbanístico. Razão pela qual sou um bocado crítico e não deveria dizer isto porque estou aqui como representante da Ordem dos Arquitetos e corro o risco de ser expulso. Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, para mim, é um título que deveria ser substituído por Política de Ordenamento de Território e Paisagem. Foi dito também que
Isto são bases programáticas, de facto, isto não é um decreto-lei, são normas orientadoras e é o início de um longo caminho que é importante prosseguir. Caminho que passa pela participação pública, pela educação da população e também foi dito que é um processo lento e eu não sou tão pessimista quanto isso. Peço a todos para pensarem se recordam da buzina dos seus carros. Quando há 20 anos todos nós reconhecíamos o claxon. Isto quer dizer que o civismo do povo português em 2 décadas melhorou significativamente. Mas é importante continuar encontros como estes pelo país fora e a população tem que reconhecer de facto o valor da paisagem. Especialmente no Norte, que é a zona que conheço melhor, a paisagem é importantíssima para o desenvolvimento social e cultural e para a atração turística. E temos que todos nós dar orientações e informação às populações que muitas das vezes não percebem o valor disso. Por isso, agora estava aberta a inscrição de quem quiser participar por questões. Resta-me ainda, só queria dizer ainda uma outra coisa. Também foi falado no papel da Comissão de Coordenação da Região Norte. Quanto a mim, é muito importante e, sem desprestígio para as outras, só chama a atenção para o seguinte: a requalificação do espaço público no norte do país, quanto a mim, dá 20-0 à de outras regiões do país. Isto, em parte, porque houve um acompanhamento da CCDRN, eventualmente houve um aconselhamento às autarquias para recorrerem a fundos comunitários e temos da pequena aldeia à cidade uma requalificação do espaço público que nos orgulha a todos nós. Meu nome é João Bento. Boa tarde a todos. Sim, já passa de meio-dia. Gostaria só de trazer aqui 3 pontos que, do meu ponto de vista, parece que são pontos positivos que a PNAP trouxe e, ao mesmo tempo, são desafios para o futuro. E depois também deixar depois à plateia e também à mesa, se pudessem depois responder ou comentar sobre isto. A primeira tem a ver com o conceito de PNAP. Desde que se começou a falar sobre esta nova política pública, pelo menos a Ordem dos Arquitetos, era sempre vista como uma política corporativa. Lá estão os arquitetos, mais uma vez, a reivindicar trabalho, a reivindicar mais proteção, entre aspas. E o facto de se ter juntado arquitetura e paisagem veio desmistificar um bocadinho esse conceito de que era uma política só para os arquitetos. E, portanto, gostaria só de dar um exemplo na Áustria, que vai ter agora a presidência da União Europeia no próximo semestre, aprovou há poucos meses uma política nacional de paucultura. Portanto, tem a ver com o conceito que é a cultura da construção. E, portanto, é um ponto positivo que a PNAP junta estes 2 domínios, mas penso que ainda falta este caso, que é um desafio, que é atrair as outras profissões, os engenheiros, os geógrafos, os urbanistas, outros profissionais que possam trazer uma mais-valia para a PNAP. O segundo ponto, também do meu ponto de vista, que é positivo, mas também é um desafio, tem a ver com o facto de ser uma política intersetorial. Portanto, temos aqui a DGT e a DGPC, como entidades, também a Ordem e a APAP, que fazem parte da Comissão, mas são dois domínios que muitas vezes não se cruzam. Portanto, e cada vez mais a atuação do Estado tem que ser através de políticas intersetoriais, interministeriais, e que têm que correr os vários ministérios numa atuação conjunta do Estado. Portanto, é positivo termos a DGPC e a DGT, mas continua a ser um desafio como conseguir melhorar a comunicação interdepartamental e mesmo central, regional e local. E, por fim, o último ponto, que parece também é positivo, mas que é um desafio também, tem a ver com o facto de a política de arquitetura e paisagem referir nos seus objetivos e nos seus instrumentos que pretende trazer educação, sensibilização, todos os conjuntos
de instrumentos que parece que ainda faltam do ponto de vista do Estado nesta área. Existem um monte de coisas que podemos falar, mas especificamente a responder a estes objetivos, que é o PNPOT definiu 24 problemas em 2007. Eu gostaria de realçar um, que já foi aqui referido, que tem a ver com a questão da cultura cívica territorial. Portanto, no programa de avaliação do PNPOT de 2014, salvo erro, foi um dos pontos que pouco mais trouxeram alcances, mais pouco alcançou nessa matéria. E, portanto, espero que a PNAP vá responder a este desafio, que é conseguir realmente, em 20 anos, todos nós usamos cinto de segurança e ninguém reclama. Espero que também daqui a 20 anos o território seja um valor presente de todos nós. Obrigado. Há mais uma pergunta? Parece que mais alguém quer intervir. Acho que já está. Muito rapidamente, queria quase fazer aqui uma rapidíssima intervenção, mais para apresentar uma imagem do que outra coisa. Venho aqui quase infiltrado como cidadão, mas não só sou também arquiteto paisagista, o que já é suspeito aqui nesta sala. Falar de paisagem é sempre emocionante para mim e como tal, queria só retificar o seguinte. Nós, ou retificar ou sublinhar, nós somos a paisagem. Nós somos a paisagem que vivemos. A paisagem é aquilo que nós somos. A paisagem que nós vivemos é aquilo que nós somos. É esta relação permanentemente bionífica, viva, que é o produto das nossas vidas. A paisagem é uma palavra tão simples e tão importante nas nossas vidas. Aquilo que nós vemos cá fora, na paisagem, não é mais do que uma assinatura daquilo que são as anteriores gerações e a nossa geração, contributo. Só o que nós, arquitetos paisagistas, tentamos fazer de uma forma muito simples, muito generosa, muito aberta, é tentar que essa assinatura seja visível, seja legível e seja passada às gerações futuras. Neste âmbito tão simples, saber o que é que existe, saber como é que se faz e saber como é que se passa o legado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou mais um infiltrado, porque quando me tentei inscrever, disseram que já não podia inscrever, tive que me socorrer ali da doutora Rosário, da arquiteta Rosário para estar presente, e ainda bem que consegui. Dar os parabéns por esta iniciativa, porque, sem dúvida, o tema da paisagem preocupa os municípios. E de uma maneira especial Montalegre, porque está a discutir neste momento com o ICNF e a CCDR a integração dos planos especiais nos PDMs. E acho que era uma oportunidade fantástica para resolver problemas de construção, resolver problemas daqueles que preferem ver a paisagem só para visitar e não para viver. E dou-vos, por exemplo, dois grandes problemas de quem quer e teima viver em territórios de fronteira, como é Montalegre. Os agricultores podem ter construções de apoio pecuário de 200 metros quadrados. Tiraram-me o pio. Ia chatear. Como é que é possível ter uma exploração que tem que ser cada vez mais dimensionada para ser rentável? E o ICNF continua a dizer que não é possível ter mais de 200 metros quadrados de construção. Como é que é possível exigirmos em territórios de minifúndio que o tamanho do terreno onde se vai implantar esta construção tenha que ter 50 metros ao limite do terreno? O que significa que no Norte e Nordeste não é possível construir um armazém de apoio à pecuária de 400, 500 metros quadrados, que será o mínimo exigível quando o Ministério da Agricultura continua a apoiar projetos de jovens agricultores com 600, 700, 800 metros quadrados. Há aqui, de facto, uma dificuldade de integração destas visões, porque senão somos nós que estamos
a cultivar o despovoamento destes territórios, que era aquilo que nos levou à fala há algumas semanas atrás. O município, desde 2000, criou um ecomuseu para ser capaz de fazer, de facto, esta valorização do território e das gentes e dos saberes, mas muitas vezes não conseguimos transformar isto, como dizia o Presidente da Terra de Paredes de Coura, não conseguimos transformar isto em riqueza. Em riqueza não só para aqueles que querem lá ir passear uma vez por ano ou de 2 em 2 anos, mas para aqueles que querem viver e dar vida, porque esta paisagem, se nós retirarmos os habitantes, se tirarmos os pastores, se tirarmos os agricultores, deixa de ser esta, vai ser outra qualquer. Se nas aldeias tirarmos os que lá vivem e importarmos indianos, refugiados, aqueles que já estão fartos na cidade de ouvir os apitos e os semáforos, também vamos mudar o modo de vida deste território. Não sei se é bom ou se é mau, se calhar vale a pena pensar nisso. E digo muitas vezes, quando faço também apresentações do meu território, é a região mais bonita do país. É um parque nacional, reserva da biosfera, não sei quantos rios que correm naturais, 75 km de fronteira, com o TGV a 20 minutos um dia destes, a gastronomia fantástica, raças autóctones. Porque é que é tão bom este território e ninguém quer viver lá? Alguém tem que ser capaz de nos conseguir explicar, senão eu também vou embora. Muito obrigado. Não sei se é bem uma resposta comentário a algumas coisas que foram ditas, e eu tinha dito, não tinha dito tudo, por isso desculpem, mas eu queria dizer mais uma ou duas. Esta questão corporativa que o João Bento falou é uma coisa que efetivamente nós nos confrontamos, nós tivemos neste processo de grupos de trabalho e de comissão redatora e não sei o que ao longo dos anos. Eu costumava dizer a brincar, e eu digo isto a brincar, mas acredito, quer dizer, esta política de arquitetura e paisagem é acima de tudo para formar clientes mais exigentes. Eu acho que isto, acima de tudo, é uma coisa para nos dar mais trabalho a nós, que somos técnicos desta área. Porque nós queremos é educar e formar-nos a todos nós, enquanto população, e o que vai acontecer é que vão toda a gente passar a ser mais exigente e a exigir mais qualidade. E isso é o grande objetivo deste processo e deste documento da arquitetura e da paisagem. Outra questão que realmente é fundamental e que o João falou e que eu queria enfatizar, que é a questão de ser uma política transversal. Porque se nós olharmos para as linhas orientadoras da política, fala da promoção da concepção arquitetónica e urbanística, um ambiente construído de qualidade, melhoria da qualidade do património construído, como o João já referiu, gestão criativa e sustentável desse mesmo património, sensibilização e formação dos cidadãos para a cultura arquitetónica, urbana e paisagística, incorporação da valia arquitetónica e paisagística nas decisões da mais-valia da qualidade arquitetónica e paisagística, nas decisões administrativas, promoção de políticas exemplares de construção públicas, o que nem sempre acontece. Infelizmente, a intervenção da administração pública nem sempre se tem pautado por ser um bom exemplo. E, no fim, a promoção da educação para a arquitetura e paisagem. E isto é muito importante, que tendo em conta estas linhas orientadoras, este documento que existe, que é uma resolução de Conselho de Ministros, do ponto de vista formal e do direito administrativo, isto poderia ser um simples despacho de um ministro, feito num gabinete. Mas, felizmente, é uma resolução de Conselho de Ministros, foi aprovada com a presença de todos os ministros, e as matérias que são neste documento influem, ou deverão influir, a atividade do Ministério do Ambiente, do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde. Porque a questão de termos um melhor ambiente e a forma como as cidades se organizam tem reflexo muito na qualidade de saúde de todos nós, da qualidade de vida e, por inerência, nas doenças que temos, nas doenças dominantes. Tudo isto está estudado, documentado, fundamentado. É muito fácil ir neste caminho. Eu acho que há aqui... Esta questão da participação e do nosso envolvimento tentando adaptar uma frase famosa, não é? Que é o que é que nós todos podemos fazer pela arquitetura e pela paisagem. Eu acho que é isto que fica deste documento e deste processo que agora se inicia. Eu, pessoalmente, naquilo que faço na Câmara Municipal de Lisboa, nós acabamos agora um manual de espaço público, está disponível na internet, não é uma regra, não é um regulamento municipal, não é nada disso. É uma reflexão sobre o que é o espaço público, como é que se vive o espaço público, o que é a mais-valia de espaço público para a nossa qualidade de vida, como é que se pensa, como é que se projeta e como é que se faz. Nós temos em curso na cidade de Lisboa, desde há 5 anos a esta parte, um programa que se chama Uma Praça em Cada Bairro. O que é relevante?
além da melhoria da questão física de vários espaços da cidade, é que até ao momento esse programa abrange mais de 40 localizações na cidade. E algumas, a obra já está feita, outras estão em estudo prévio, o projeto, não interessa. O que interessa, ou que se calhar é mais relevante, é que cada uma destas intervenções deu origem a pelo menos 2 debates de participação pública. Algumas deram 3, algumas deram 4. Em que o primeiro debate é chegar lá e dizer: queremos fazer aqui uma coisa, o que é que vocês querem, o que é que precisam? O segundo é dizer: pensámos nisto. E eles dizem: não é nada disso, isso está tudo mal feito. E por aí adiante, quando a legislação não nos obriga a fazer qualquer tipo de participação pública para este tipo de intervenção. Isto é um ganho. Nós queremos que a população participe sem haver uma necessidade de haver um regulamento. É uma questão de cultura, é uma questão cultural. Esta cultura de participação é das coisas mais fortes. A Rosário está a dizer para eu me calar, eu calmo já, vou só dizer uma coisa. É um aspecto negativo de todo, não deste processo, mas se calhar do país em que estamos. Já foi aqui referido, estão 3 cadeiras vazias nesta sala. Uma cadeira do Presidente da Ordem dos Arquitetos, uma cadeira do Vice-Presidente e uma cadeira de um vogal do Conselho Diretivo Nacional. Estão vazias porque hoje, na Assembleia da República, está a ser discutido uma alteração a um diploma de 2009, que, se for aprovada, as propostas que estão em cima da mesa, vai fazer com que um conjunto de profissionais não qualificados e sem formação na área da arquitetura possam assinar projetos de arquitetura. Tendo, neste momento, o Estado uma obrigação para com a qualidade da arquitetura e da paisagem em Portugal, é o que se está a discutir no órgão de soberania. Na Assembleia da República é um retrocesso a 1973. Muito obrigado. Pois é, a coisa é grave, é sempre assim. Nós estamos sempre num devir corporativo. Todas estas nossas conversas acabam sempre nos grandes confrontos corporativos, porque ainda não passámos essa fase. Devemos de passar. Gosto mais daquele documento que está a fazer na Câmara Municipal. Acho bastante mais giro do que a questão de quem manda aonde, quem faz o quê. Eu tenho um sonho, uma fantasia, que no futuro qualquer ser humano poderá projetar, poderá ser médico, poderá ser agricultor, desde que faça prova desse conhecimento de alguma maneira, e não porque pertença a uma corporação A, B ou C, como ainda está a ser organizado, mas nós estamos naturalmente numa necessidade ainda de organizar a sociedade desta maneira. Eu gostava de ali pegar em Montalegre, que eu achei muito interessante a sua... porque é que é tão lindo e ninguém cá quer estar, não é? É verdade isso, mas sabe que paisagem não é só em Montalegre, aqui também há paisagem em todo lado, e porque é que há ruas tão lindas e porque é que só alguns lá podem viver? É a mesma questão. Só lá alguns podem lá comprar apartamento e só nessas zonas de ruas tão lindas, do tão lindo litoral, é que há muito poucos sítios também onde as pessoas vivem. Por isso, não é propriamente uma participação na resposta ao que disse, mas é muito importante. E eu gostava de pegar nas questões das regiões e do poder local e da aplicação local, e na questão da formulação central, que aqui estamos todos perfeitamente de acordo que isto só pode ter um sentido. É quem lá vive, é quem vive nos sítios que vai fazer a diferença, e não uma diretiva produzida centralmente. E nós estamos a viver isso, não é? Porque é que não consigo fazer apoios agrícolas em Montalegre na dimensão que preciso? Provavelmente porque a lei foi feita por pessoas que não têm vacas em Montalegre, devem ter vacas em Beja ou noutro tipo de situação, e por isso, obviamente, não percebem a dimensão. É a mesma lógica, nós estamos a vivê-la com grande emoção e comoção com a questão da limpeza das matos, florestas, árvores, uma confusão total na nomenclatura. Provavelmente queriam dizer matas, mas resvalou-lhes a palavra para a floresta, não para o eucaliptal. Enfim, há aqui uma variação, porque cá está, isto enferma, e esta política nacional de arquitetura e Plano Nacional de Arquitetura e Paisagem o programa, ou ideia, ou começo, é fundamental porque tem uma base muito interessante de origem, que é poder ser uma ideia e uma visão, e não já uma determinação que faça já a asneira e diga já que são 100 e 50 e já não se aplica-se em Beja, onde não há árvores à volta das casas, naturalmente, porque desertificou há muitos séculos, e aqui, onde não desertificou ainda, as pessoas estão na dúvida se hão de abater as macieiras e os carvalhos, e depois os sobreiros não podem, e é uma confusão. Portanto, enfim, vale a pena nós vivermos a caricatura do momento
argumento para justificar e celebrar este momento que aqui estamos, onde realmente a ideia é muito mais interessante. E por isso é um desafio a todos nós. A paisagem é mesmo importante para a nossa vida do dia-a-dia, para todos nós. Não é para os outros cá virem visitar também, se quiserem vir cá deixar algum dinheirinho por causa disso, tanto melhor, mas sobretudo para que nós possamos ser mais cidadãos e mais plenos e transformá-la de forma que possamos ser melhores, não é? Ela ficar fixada, perceber se ela é valiosa e se temos que a projetar no futuro com esse valor, ou como é que esse valor pode ser acompanhado ou pode ser transformado numa situação cada vez mais digna, mais democrática e mais participada das populações. Eu antes de intervir, até gostaria de saber se há mais alguém que queira fazer uma intervenção, porque eu acho que o importante era ouvir as pessoas que estão aí desse lado. De qualquer maneira, mesmo que haja uma pessoa ou outra que passe a intervir, eu só queria dizer o seguinte: é que não basta ter um documento de resolução do Conselho de Ministros a dizer Política Nacional da Arquitetura e da Paisagem. Peço imensa desculpa, mas nós não temos uma Política Nacional da Arquitetura e da Paisagem. Nós o que temos, sendo que não haver política também é política, aí estamos de acordo. Mas as pessoas que concordaram que não temos a coordenação foram as mesmas pessoas que dizem que temos uma política nacional. Ora, é a coordenação que é a vertebração e a estruturação de uma política. E não é para regulamentar nem para criar normas para impor. É para circunstanciar quem deve atuar, como deve atuar, e o como deve atuar e quem deve atuar não tem que ser orientativo no sentido obrigatório. Tem que se verificar na legislação do sistema de gestão territorial, ambiental, setorial, aqui já foi dito, o que é que nós podemos potenciar, o que é que nós podemos criar a mais, o que é que nós podemos aproveitar, no sentido de verificar se temos políticas idênticas ou orientadas para a ação. Porque o voluntarismo, a espontaneidade, é o que reina nesta matéria. Desculpem, quem faz ordenamento do território tem consciência disso. Só quem não faz é que não tem consciência. E não se trata só do planeamento urbanístico. Trata-se do planeamento territorial na globalidade, que entre de recuperação, revitalização, valorização, potenciação, tudo isso. E não há política nacional da arquitetura e da paisagem com um programa de ação, que eu não conheço sequer. Tem que haver orientação, vertebração. E isso tem a ver com todos os profissionais. Não tem a ver só com os cooperativistas. Tem a ver com todos. A paisagem é de todos. E todos têm que intervir. É só isso que eu queria dizer. Bem, vamos dar por concluída a sessão. Parece que não há mais ninguém que queira intervir. E começará às 3 da tarde a sessão da tarde.